Bem, nós iniciamos o nosso estudo para compreender o conceito de casas astrológicas. Vamos entender o que são, então, fusos horários. Nós temos no Brasil o fuso horário, que abrange grande parte da parte leste, veja, está aqui, seria o fuso horário menos 3 horas de Londres. Então, se Londres é 3 horas da manhã, aqui é 0 hora ainda, porque tem que tirar 3 horas. Se lá é meio-dia, aqui tem que tirar 3 horas, seria 9 horas. E veja que essa região aqui é uma região que estaria no fuso 2. Então, o Nordeste, no litoral Nordeste, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, deveriam usar a hora 2, negativo, menos 2 de Londres. Porém, para facilitar a vida dos brasileiros na hora da abertura do banco, na hora de fazer uma negociação com a Brasília, com Rio de Janeiro, com São Paulo, eles usam o mesmo horário. Então, quando o Sol nasce aqui, só praticamente 1h20 é que vai nascer aqui. Esses outros estados que ficam na zona 4, então o horário de Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio, São Paulo, Brasília, é 1 hora a mais do que Amazonas. Veja que ainda tem o Pará aqui, uma parte do Pará que fica no fuso horário 4 e uma parte do Pará no fuso horário 3. Isso é ruim, porque na hora que a gente for olhar qualquer cidade que vamos fazer o mapa astrológico de uma pessoa que nasceu no Pará, nós temos que saber qual fuso horário que o Pará utilizava naquela cidade. Senão nós vamos fazer um cálculo do mapa com erro de 1 hora. E o Acre e parte do Amazonas no fuso horário 5. Então, Espírito Santo, 1 hora a mais para Amazonas em geral, mas nesse cantinho do Amazonas, em cima do Acre, são 2 horas de diferença. Então, imagina, começou a escurecer aqui na área do litoral nordestino, acima da Bahia, só depois de 1 hora que começa a escurecer aqui, só depois de 1 hora que começa a escurecer aqui. 2 horas de distância. Daqui para cá, 1h20 aproximadamente. Cada linha dessa equivale 15 graus na Terra. Então, se a gente pega a Terra e divide em áreas, de latitude é a parte horizontal, longitude a parte vertical. Então, essas linhas imaginárias que tem o 0 passando em Greenwich, uma pracinha lá de uma cidade próxima a Londres, e essas linhas verticais também meridiano 0 passando nessa cidadezinha de Greenwich, num bairro de Greenwich. E ali então foi definido como o meio da Terra, né, o ponto 0. A partir dali começam de 10 em, na verdade, 360 graus. Mas essas linhas são de 10 em 10. Então aqui é a longitude 40, onde vai cair em cima de Vitória. E a latitude 20, ó, abaixo, latitude sul. Então Vitória está no cruzamento entre o 40, longitude de meridiano, e a latitude sul 20. São Paulo está exatamente em cima do Trópico de Capricórnio, que caracteriza uma linha importante que nós vamos entender. Para cima, nós vemos o Trópico de Câncer. O Sol, ele passa em cima da linha do Equador
Na verdade, não é o Sol que passa, né? Imaginando que a Terra está girando e num certo dia, apenas 2 dias no ano, é como se o Sol tivesse parado nessa linha aqui e a Terra girando faria então um giro em cima dessa linha. É quando a sombra da pessoa ao meio-dia está, ou meio-dia não, porque o horário não é exatamente, depende do fuso horário que a pessoa usa. Então, quando o Sol está exatamente em cima da cabeça dele, ele não vai ter sombra, porque o Sol não vai estar fazendo sombra em função de estar em cima exato. Mas o Sol vai passando cada vez numa linha mais acima, chega aqui no último ponto, que é o Trópico de Câncer, que é quando inicia o signo de Câncer. Ocorre então ali, que é o verão para o hemisfério norte, o Sol está passando aqui em cima, e inverno para nós aqui, que estamos perto do Trópico de Capricórnio. Então, o verão deles, que é o início do signo de Câncer, o inverno nosso, que é o signo que estamos no signo de Capricórnio, no Trópico de Capricórnio. Quando o Sol começa, então ele passa lá 3 dias em cima daquele ponto lá e começa a voltar. Volta. Quando passa aqui de novo, é o início do outono para eles e a primavera para nós. Então a primavera é o momento em que ocorre o grande momento da passagem para o hemisfério norte. O dia vai ficando mais curto e a noite mais longa. Quando chega aqui nessa linha, chamado momento da traição, o Deus Sol sofre uma traição e a luz perde para as trevas. E aí começa então o momento da traição, onde cada dia que o Sol vai descendo para cá, até o Trópico de Capricórnio, a noite vai ficando cada dia mais longa e o dia cada dia mais curto. Para nós, ao contrário, nesse momento o dia começa a ficar longo, vai chegar um momento em dia 22 de dezembro aproximadamente, devido ano bissexto, essas coisas às vezes mudam um pouquinho, mas no máximo é um dia para o dia 21 ou dia 22. Então, dia 22 de dezembro, em geral, o Sol vai chegar aqui. Aí ele vai ficar 22, 23, 24, paradinho. Quando ele começa a voltar, aí inicia então o período chamado de, quando ele chega aqui, é o verão no Brasil, no hemisfério sul, e o inverno mais rigoroso para o hemisfério norte, principalmente que os países que são considerados mais, que desenvolveram a nossa cultura, no caso, os europeus, né? Que eles estão acima do Trópico de Câncer. Então, o Sol nunca passa aqui em cima, o limite do Sol é aqui. Então, aqui em cima eles estão sempre vendo o Sol para o sul. E quanto mais o Sol vai baixando para o lado de cá, até o inverno deles e o verão nosso, que é o dia de Capricórnio, o dia que chega o signo de Capricórnio, eles estão muito mais frios e vendo o Sol muito baixinho na linha do horizonte. Enquanto que nós não, nós estamos vendo o Sol no topo, né, fazendo todo um calor que é o início de Capricórnio. Mas a astrologia foi criada por um povo que vivia aqui assim, ó, nessa região do Iraque, Irã, perto do rio Tigre e Eufrates, que foram uma grande planície, onde os caldeus desenvolveram ali a astrologia que a gente está estudando. E então, quando o Sol começa, fica aqui 3 dias. Lá de cima eles veem uma cruz no céu. O Sol morre na cruz. Essa cruz se dá, então,
o Cruzeiro do Sul para nós, que é a constelação de Cruz para eles. E, portanto, por 3 dias o Sol morre. Morre aonde? Na constelação de Cruz, que é quando eles lá de cima veem o Sol bem rente à linha do horizonte e veem a constelação do Cruzeiro do Sul, para nós, Cruzeiro do Sul, bem em pezinha, coisa que para nós a gente sempre vê ela mais alta, mas para eles que estão lá do outro lado do hemisfério, eles veem bem baixinha. E enquanto que a gente vê o Cruzeiro do Sul praticamente o ano inteiro, ele só vem em pé quando ela está em pezinha, a cruz está em pé, que é exatamente quando ocorre o período do Sol estar no Trópico de Capricórnio. De manhã cedo eles veem, antes do Sol nascer, a cruz, e falam, o Deus morreu na cruz. 3 dias depois, ressuscitou, começa a vir de volta para o norte. E ao ressuscitar, ele traz esperança de dias melhores, dias mais quentes, o dia começa a crescer, a noite começa a diminuir. E aí nasceu o Deus menino, Deus Sol menino, que começa a voltar para dar luz ao povo lá que está sofrendo um frio muito grande. Quando o Sol passa exatamente na linha do Equador, voltando para o hemisfério norte, ocorre do dia e a noite ficar igual. E ocorre então o início da primavera no hemisfério norte. E a primavera no hemisfério norte é o signo de Áries. Quando começa a aquecer o hemisfério norte, principalmente essa zona aqui que nós estamos considerando que é o berço da civilização ocidental e ainda por cima, né, da formação do conhecimento que nós estamos estudando, para eles, quando passa esse ponto, o dia começa a ficar maior do que a noite. Então, houve a ascensão do Deus. O Deus que era menino quando nasceu em 25 de dezembro, ele se torna o Deus brilhante lá no alto e o dia vence a noite. Por isso é a Páscoa, passagem do Sol do hemisfério norte, do hemisfério sul para o hemisfério norte, sobre a linha do Equador, e a vitória da luz, até chegar o dia em que o Sol passa sobre o signo de Câncer, no Trópico de Câncer, que é o dia mais longo para o hemisfério norte. Eles comemoram o dia de São João, muita festa, enquanto que para nós é a noite mais longa, a gente comemora a noite de São João, né? Noite de fazer fogueira, exatamente lembrando da noite e lembrando da falta do calor, porque é o inverno para nós. É lógico que o inverno para o Brasil, que fica numa zona maior parte intertropical, não é tão frio, mas a parte do Brasil que está mais abaixo da linha de Capricórnio, do Trópico de Capricórnio, é bem mais frio. Pois bem, então, estamos pensando aqui sobre a questão do tempo. Quando o Sol nasce aqui, 15 graus de longitude equivale a 1 hora. Então, quando o Sol nasce aqui só vai nascer 1 hora depois. Aqui só vai nascer 1 hora depois. E aqui 1 hora depois. Então, para cada 15 graus, é de 10 em 10 graus aqui, né? Então, quando nasce em Vitória, que nós estamos no fuso 40, ó, quando 1 hora depois vai nascer aqui, próximo de Brasília, um pouco para dentro de Brasília, né? Então vamos entendendo essa questão dos fusos, né? Os fusos horários, por que a gente tem essa informação. Aí nós fomos ver o mapa astrológico da Ana Amélia, que eu brinquei aqui de chamar ela de Ana Amélia, né? Vamos ver aqui o mapa dela. Então, ela nasceu nesse dia que nós estamos calculando, e quando ela nasceu, o ascendente estava a 13 graus de Câncer.
Veja que ela nasceu com o Sol em Touro, Lua em Virgem, Mercúrio em Touro, Vênus em Touro, Marte em Sagitário, Júpiter em Virgem, Saturno em Sagitário, Urano em Áries, Netuno em Peixe, Plutão em Capricórnio. E veja esses Rzinhos aqui, ó. Os R's são planetas que estão em movimento retrógrados, estão andando para trás em relação ao movimento normal, que seria o movimento direto. O que causa uma pessoa com Rzinhos aí no planetas retrógrados? Há uma certa dificuldade da pessoa expressar a potencialidade daquele planeta. É como se a pessoa tivesse que ruminar primeiro antes de avançar. Então ela vai para trás, analisa o passado, checa tudo, vê se quer, se não quer, e aí quando demora muito, quando ela chega a se expressar, às vezes já passou muito tempo, aquilo já perdeu o sentido. Imagina, Ana Amélia aqui, tem Mercúrio retrógrado. Então o professor está falando um assunto lá, e ela teve dúvida, mas ela tem que ver se ela vai perguntar ou não. Será que se ela perguntar vai atrapalhar a aula? Será que se ela perguntar, os amigos dela que já entenderam vão rir dela? Será isso, será aquilo outro? Então, aí uma hora ela toma coragem e fala, professor, eu não entendi tal coisa. Aí o professor toma aquele susto e fala, meu Deus, já passou, isso está lá atrás, aí tem que voltar lá atrás para explicar tudo de novo. Então isso cria, às vezes, uma angústia dentro da pessoa. Também vai ser assim com Marte, na hora que ela vai agir, ela tem Marte Sagitário. Aí ela vai pensar, reler, pensa, é isso mesmo, será que faço, será que eu não faço, não sei o quê. E aí demora tanto a fazer que acaba complicando na hora que vai fazer, atrasa o tempo todo. Saturno retrógrado, que é a profissão, é a determinação do indivíduo, tomada de decisão. Para tomar uma decisão é uma dificuldade, demora demais. Plutão retrógrado já tem uma conotação coletiva. Urano, Netuno e Plutão são astros do inconsciente coletivo e já é uma geração, parte daquele grupo de pessoas que nasceu com Plutão em Capricórnio. Tem um grupo que demora uns 3, 4 meses, retrógrado, que vão introjetar demais aquelas transformações sociais que o planeta vem para trazer. Então, parece que elas estão atrasadas naquilo que a geração já está antenada, já está avançando, eles estão ainda ruminando aquilo dentro de si. Mas o ascendente 13 de Câncer é a máscara e é o início da casa 1. Veja, a casa 1 começa em 13 de Câncer, casa 2 a 17 de Leão, casa 3 a 22 de Virgem e a casa 4 é oposto ao meio do céu. Então 25 de Áries é o meio do céu, 25 de Libra é a casa 4. Depois a casa 5 é oposto a 11, que é 23 de Escorpião. A casa 6 é oposto a 12, que é 18 de Sagitário. Depois vem o descendente, que é oposto ao ascendente, que é 13 de Capricórnio. Depois a casa 8 é a casa oposta a 2, 17 de Aquário. A casa 9 é oposta a 3, 22 de oposto a Virgem é Peixes. Pois a casa 10, que é o meio do céu, a 25 de Áries. Casa 11, 25 de Touro. Casa 12, 18 de Gêmeos. Vamos ver isso em termos de desenho. Vou calcular aqui apenas sem calcular os aspectos, apenas as posições planetárias. Veja, esse é o desenho do mapa da Ana Amélia. Temos o ascendente em Câncer, descendente em Capricórnio, casa 2 em Leão, casa 8 em Aquário, casa 3 em Virgem, casa 9 em Peixes, casa 4 em Libra, casa 10 em Áries, casa 5 Escorpião, casa 11 em Touro, casa 6 em Sagitário, casa 12 em Gêmeos. Veja, a casa começa daqui
e vai até essa setinha. Cada casa tem esse tamanho. Veja que o mapa aqui mostra que essa flecha está inclinada. Essa aqui é a linha do horizonte. Então, é a linha do horizonte da cidade de Vitória, que foi onde Ana Amélia nasceu. E o meio do céu estava em Áries. Mas por que está inclinado? Porque no momento que ela nasceu, para a gente ver a linha que o sol ia passar exatamente em cima da cidade de Vitória, tinha que olhar um pouco em direção ao norte, por conta do sol já está indo lá, já passou da linha do Equador, né? Então ele está, a gente para ver o sol agora daqui de Vitória, a gente sempre vai olhar para o norte, por conta do sol estar indo para o Trópico de Câncer. E assim, então, a gente vai entendendo um pouco melhor o desenho do gráfico. Nós vamos perceber, então, esse é o posicionamento, o Sol em touro, Vênus em touro, Mercúrio em touro. Mercúrio estava retrógrado, Saturno estava retrógrado, Plutão estava retrógrado, Marte estava retrógrado. Né? Então, é importante a gente entender isso. Outra coisa agora é calcular os aspectos. Então, se eu pegar e fizer os cálculos dos aspectos, ou seja, os ângulos planetários, nós temos aqui as linhas que vão marcar os aspectos positivos em azul, difíceis, tensos em vermelho. Então, Marte em conflito com a Lua é sentimento, Marte é ação, a mãe sempre contra a ação da criança. A mãe muito crítica, muito exigente, muito metódica. A Ana Amélia com Marte em Sagitário, precisa pensar muito antes de agir. Ainda tem que Marte está retrógrado, que amarra mais ainda as questões. É a Lua em Virgem, uma mãe muito técnica, muito crítica, muito exigente, muito meticulosa. Ela ainda nasceu com Júpiter em Virgem, que precisa entender demais, copiar a matéria, repensar, analisar, muito crítica, muito técnica, tem muitos planetas em touro, é uma teimosia, uma lentidão. Então, são um aspecto da Ana Amélia. Só ela tem esse desenho do mapa, porque ela nasceu naquele momento exato que nós vimos ali o cálculo. Essa linha rosinha chama-se um ângulo de quincúncio, é um ângulo de 150 graus, que é um aprendizado que a pessoa tem que ter. Parece que ela está sempre tendo que dar conta dessa linha rosa aqui. A quadratura a gente não consegue corrigir, a gente sofre com ela a vida toda. Os ângulos harmônicos são harmônicos, a gente já faz facilmente, usa eles naturalmente. Já a linha rosa é assim, é um aprendizado que a gente vai fazendo, supera, aprende, aparece outro aprendizado, a gente vai superando de forma mais amena do que o aspecto de quadraturas. Quadraturas é realmente o nosso calo que a gente vai ter que lidar o resto da vida, temos que aprender a lidar com ele. Bem, mas nós entendemos depois que existem outros fatores muito interessantes, que é quando a gente desloca uma pessoa para um outro país. Então, a pessoa nasceu exatamente aqui. No caso, aqui um exemplo do Rio Grande do Sul, que eu tinha pronto. Então, essa pessoa nasceu com esse mapa aqui no Rio Grande do Sul. Veja que o ascendente estava em Escorpião, Netuno próximo do ascendente. Esse é o mapa da pessoa que nasceu numa certa data no Rio Grande do Sul. Mas vamos imaginar que a gente pegue essa pessoa e leve ela para esse ponto aqui, que é a Flórida. Então, ela se deslocou ao longo dos meridianos. Ela estava aqui e passou 10, 20, 30 graus. Cada linha dessa, ó, 10, 20, 30 graus. De longitude, que define o horário. Horário do fuso horário. Cada 15 graus, 1 hora a mais para o Sol nascer. Então, quando
eu pego a linha do horizonte aqui, que é a linha do ascendente, eu vou ter o ascendente num ponto, que é um signo. Se eu pegar uma pessoa que nasceu naquele instante, independente de hora, mas sim no planeta, nasceu, no mesmo instante, independente do relógio que a pessoa esteja, no país que esteja usando. Nasceu aqui no mesmo instante, nasceu aqui. Se eu falo mesma hora, parece que eu tenho que esperar 2 horas para o horário lá da Flórida estar no mesmo ponteiro. Aí estou dizendo em termos de instante. Nasceu uma criança aqui, nasceu outra lá. Então são 2 horas de distância. Então quando o ascendente está aqui, o Sol está nascendo aqui, só 2 horas depois vai nascer lá. Então o ascendente lá é outro. É o que nós vimos quando nós calculamos em Miami. Olha, 2 horas a menos o ascendente cai em Virgem. Veja que o ascendente dessa pessoa lá em Miami é Virgem. Então vejam que é apenas o deslocamento da linha do horizonte que tangencia o planeta Terra, porque o mapa astrológico não é com a Terra no centro, é a linha do horizonte da cidade em que a pessoa nasce, na superfície da Terra, apontando para o horizonte leste, que é o ascendente. Então veja, Netuno não estava juntinho do ascendente, ó. O ascendente foi passando e ele chegou aqui. Agora imagine uma pessoa que está viajando. Então ela sai daqui, pega o avião, vamos supor que o avião faça essa linha. A cada momento que o avião vai passando sobre esses pontos, esse mapa da pessoa vai subindo o ascendente. É como se ela estivesse mudando a cada instante que o avião se desloca de posicionamento do mapa astrológico. E aí, vamos que essa pessoa tenha uma Vênus muito ruim no mapa, muito pesada, muito difícil, e ela viaje para um lugar onde o ascendente cai exatamente sobre a Vênus. Ela está em viagem, de repente dá um problema nela, ela sente mal, comeu alguma coisa que foi servido, embrulhou, quer dizer, naquele instante ali, ela pode passar um momento esquisito de desprazer. Pode também lembrar de alguma coisa que trouxe para ela um desprazer, pode sentir ali uma coisa mal resolvida por conta de um aspecto astrológico. Então entendam que quando a gente está em deslocamento no planeta, é como se nós estivéssemos mudando de ascendente, de meio do céu, porque muda tudo. Ó, meio do céu passou a ser Gêmeos. Quando ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul, veja, olha onde estava a linha que chama-se eclíptica, né? Teria que olhar lá para a parte norte do mapa. Enquanto que lá veja, ele nasceu com o Sol em Câncer, né? Então, o Sol em Câncer é quando o Sol chega lá no hemisfério norte, no Trópico de Câncer. Já no caso dele, o Sol, quando está 0 de Câncer, que é o Trópico de Câncer. Aí já tinha 30 dias quase. Aí nós vemos aqui, ó, que lá é como se ele estivesse olhando para cima, o Sol, claro, porque o Sol está lá perto do alto da cabeça dele mesmo. Então o mapa muda conforme a latitude e longitude que a gente se desloca. Veja que lá em Miami ele não vai estar feliz. Ele vai estar incomodado com o emocional dele, o social,
mas ele tem grande oportunidade de desenvolvimento coletivo, de estar fazendo um trabalho coletivo, grupos, participar de atividades. Isso aí é uma característica. Quando ele vem para o Brasil, aí veja que o lado profissional dele é mais enfatizado, mas ele é muito sensível, que ele é muito frágil, ele se torna uma pessoa às vezes confusa, uma pessoa sem objetividade clara, a pessoa que todos chegam perto dele querendo atenção. Então, assim, nós estudamos sobre o deslocamento do planeta. Agora vamos estudar sobre uma questão importante, que é o zodíaco e os regentes das casas, os regentes dos signos que se tornam regentes das casas. Por exemplo, o Sol rege Leão. Vamos pegar aqui no mapa desse exemplo de pessoa que nasceu aqui. Onde está Leão? Na casa 11. Então, a casa 11 dessa pessoa é regida por Leão. É regida pelo Sol. O Sol rege Leão. Então, no caso específico desse mapa, o Sol é regente da casa 11, porque casa 11 inicia em Leão. E o Sol, regente da casa 11, está na casa 10. Por isso é uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de fazer amizades no meio profissional, para buscar a realização profissional. O regente da 11 na casa 10. O regente, por exemplo, de Câncer é a Lua. Então, onde está o signo de Câncer? É o meio do céu. Meio do céu é metas, objetivos. A Lua rege a casa 10 dessa pessoa e a Lua está na casa 8, que é da sexualidade, do dinheiro, da administração do que é do outro. Então, ele quer ser um profissional que se dedique a algo ligado às relações com o outro, a uma profissão que envolva administrar o patrimônio do outro, administração pública, administração de dinheiro. São características que estão presentes na natureza dele. Como a Lua está em Gêmeos na casa 8, é uma Lua que emocionalmente traz muita dificuldade com a sexualidade, traz confusões emocionais na área da sexualidade, muita imaginação, medo, por conta da casa 8 ser a casa da sexualidade, da morte, da química, do dinheiro. Às vezes embola um pouquinho a questão financeira, a relação com a mãe às vezes é tensa. Pois bem, então nós vimos aqui que cada signo tem o seu regente. Mas o que nós queremos nessa exposição é mostrar que o Sol é o luminar, ele ilumina a Terra. A Lua é um luminar, que ilumina também a Terra. A Lua não tem luz própria, o planeta, o astro Lua, né? Ela recebe o Sol, a luz do Sol que bate na Lua e volta para nós. Mas se nós pensarmos em astrologia, que não está preocupada com a questão física, em termos de estudo físico, mas sim, eu estou aqui na Terra, eu recebo luz de quem? Recebo luz dos astros, todos eles mandam luz para nós. Aos que não mandam luz, é porque minha visão não consegue enxergar, que é o caso de Urano, Netuno, Plutão. Muitas estrelas estão no céu, que a luz não chega até nós, aí não vê, porque ela é uma luz fraquinha. Plutão emite luz para nós? Emite, mas é tão fraquinha que a gente não enxerga a olho nu. Talvez com outro equipamento de frequência de luz diferente, talvez uma infravermelho, pudesse se enxergar. São frequências de luz. Que está emitindo luz para nós, está. Então, Mercúrio emite luz para nós, lógico, ele quando está iluminado pelo Sol, a luz dele chega até nós, a gente vê de manhã cedinho ou bem à noitinha,
a luz dele como se fosse uma estrelinha no céu. Vênus reflete luz para nós, lógico, é a estrela d'alva, a estrela da manhã, um brilho maravilhoso, né? Uma coisa assim, uma estrela de brilho fantástico. Marte emite luz, lógico, é um planeta vermelho, por isso que ele é chamado, né, de planeta vermelho, porque a luz dele é avermelhada. É um reflexo do Sol. Júpiter também, um brilho muito grande, quase comparado a da Vênus em termos de brilho, quando ele está no seu brilho máximo. Saturno também brilha, mas não tanto quanto Júpiter, mas também ele é um grande planeta e brilha bastante. Mas quando a gente fala em regências, antigamente não sabia-se da existência de Urano, que só veio à tona na Revolução Francesa. Netuno só no período do ópio, né, da onde começou o período da bebida, da droga, do álcool, do estudo da psicologia, do estudo da psique humana com as técnicas de hipnose, Charcot na França. Depois veio o espiritismo, Seixonoye, o ocultismo tibetano, tudo isso nasceu quando Netuno estava em Peixes, uma área nebulosa de estudos. Depois, na Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, com Freud estudando a psicanálise e outros pesquisadores, não só Freud, como também Jung e outros, foi quando Plutão foi descoberto. E aí se associou que Urano era regente de Aquário, porque veio em plena Revolução Francesa, Netuno regente de Peixe, por causa do psiquismo, né, dessa coisa abstrata, e Plutão regente de Escorpião, por causa da guerra, da bomba atômica, das estratégias. Quando nós olhamos, então, o Sol e a Lua como luminares de maior importância, nós temos que o Sol é masculino e a Lua é feminino. O Sol é racional, a Lua é emocional. E nós sabemos que o Sol rege o olho direito e a Lua rege o olho esquerdo. Quando nós olhamos, Mercúrio rege Virgem, está do lado do Sol. Ele, em Virgem, ele é o racional. É a mente analítica que quer entender tudo à luz de jogar luz em cima, de iluminar e falar bem assim, estou vendo isso é assim, assim, assim. Que é o lado crítico, técnico, metódico, é o ver para crer de Virgem. Já Virgem Gêmeos é o emocional, é a mente emotiva, contador de história, brincalhão, é a natureza dos 7 anos de idade. Gêmeos rege o período de 5 anos e meio até 7 anos, que é a fase que representa o lado do brincalhão, de fazer pegadinhas, de descobrir que o adulto mente. Então ele brinca com a estrutura mental. Então Mercúrio em Gêmeos é o contador de história, é a esperteza, a lábia, que é emocional, é o vendedor, é o comunicador, é a criança. Aí temos Vênus do lado do Sol, em Libra, é a Vênus racional. Vênus em Libra eu gosto de estar do lado dele. Libra é o signo do relacionamento. Eu gosto de ser importante para a pessoa. Eu gosto de estar em companhia, eu gosto de equilibrar, eu gosto de pegar e olhar, ouvir um lado, ouvir o outro e buscar o equilíbrio, o meio termo. Eu não quero que ninguém se torne mais importante que o outro, eu quero que todos tenham o seu valor. Então, Vênus em Libra é racional. O outro quer isso, eu atendo, porque assim eu sou importante para o outro. Esse é o sentido da Vênus, a Vênus estética. Já a Vênus em Touro é emocional, está do lado da Lua. Então, Vênus em Touro é a natureza que quer a posse, é meu, isso é meu, eu gosto disso, eu quero aquilo. A Vênus em Touro é o prazer, a gula, o desejo de ter a coisa para si, como se fosse apego. Então, tem a natureza do prazer
emocional. Aí nós temos Marte em Escorpião, é a ação racional, está do lado do Sol. Só que aqui já começa a diminuir a força da luz, aqui é a energia dissipando dos luminares até Saturno, que é frio. Então veja, o Sol em Leão, é alto verão lá para o hemisfério norte, a Lua já é o verão, mas é um verão chuvoso, um verão que começa a derreter os gelos, que derreteu o gelo já numa fase anterior, que foi em Peixes, logo após o alto inverno, começa a derreter o gelo, e aí a Lua em Câncer já é a água brotando, a chuva caindo, do aquecimento do verão, da evaporação da água. E aí nós vemos que a presença de Marte em Escorpião é a ação masculina, é a sexualidade muito mais racional. Mas isso obscura na medida em que começa a escuridão, começa a entrar na fase de pouca luz, que é a fase de proximidade do inverno, onde a água congela. Aqui nós temos o outono começando em Libra, os casais se acasalando, buscando, né, a relação com o outro, porque tem que se preparar para o inverno. E aí chega o inverno, ou a coisa já está bem gelada, né? A água começa a congelar, depois o fogo começa a ser escasso, aí vem o período mais frio, que é a passagem aqui do Sol sobre o Trópico de Capricórnio, que é em Capricórnio, mas é frio lá no hemisfério norte, como nós já vimos. Com isso, fica seco, não tem mais fogo, é frio, é seco, e tem que ter objetivo, tem que ter metas, porque senão não sobrevive. Não pode gastar comida, porque senão vai faltar. Então, é a frieza, é um momento de determinação. Depois vem o frio do inverno, ventania, aquele vento seco, que começa a derreter o gelo, que é Aquário. Começa a derreter o gelo, quando chega Peixes, o gelo começa a ser derretido, e aí começa a chegar o calor com a primavera. Aí a primavera, novamente, nós vamos encontrar o Sol passando em cima do Equador, da linha do Equador. Começa a aquecer a primavera, trazendo as flores, trazendo os campos, trazendo o brotar das sementes que foram fecundadas em Escorpião, guardadas no frio, e com o degelo começa a esquentar, e aí começa a brotar as sementes, começa a realmente aparecer as flores, os frutos, e chega a brisa agradável de Gêmeos, que vai nos permitir passear, sair, animar, né? Começa a animar a vida com a brisa gostosa da primavera, que aí vem as chuvas, as nascentes brotando, e o sol do calor maior, que é quando ocorre a fase quente, né, no hemisfério norte e frio no hemisfério sul. Então Marte é o racional em Escorpião, é estratégico, é objetivo, ele quer atingir a meta, então ele espera aquela meta para atingir, guarda o objetivo. E é a sexualidade intensa, né, visceral, porque é posse, é tomar. E Plutão rege Escorpião também, que é, na mitologia, ele quando desejava as coisas, ele ia lá e pedia, posso? Não posso. Então ele tomava, ele vestia o manto invisível e tomava aquilo que ele queria. Por isso o manto invisível são as estratégias que correm por trás dos bastidores. A gente não sabe, só vai saber depois que aconteceu, né? Já Marte em Áries, veja que está do lado da Lua, então é o emocional.
é a paixão, é a belicosidade, é aquela coisa de visceral, mas é paixão pura, não tem estratégia, vai lá e consegue na marra, se não perde, aí é guerra, é briga. E ele está no início da primavera, que é o calor chegando, né, para poder animar a vida. Começa então uma fase emocional, de paixão. Quando nós vemos Júpiter em Sagitário, está do lado do Sol, que representa a racionalidade. Júpiter em Sagitário é o conhecimento das leis, é o saber, é a filosofia, o estudo dos livros, os estudos dos livros sagrados, os estudos das normas, dos grandes mestres, sempre pensando assim, eu sei e é assim que tem que ser. Então é algo racional, não aceitou essa visão, morre, ou vai ser preso, ou vai ser escravo. Então é uma influência de uma lei dura, madura, que é a chegada do inverno, né? É o último signo já frio, o fogo já está acabando, então se você gastar muita lenha, você vai morrer no inverno, então é uma coisa meio dura mesmo. Sagitário representa o julgador feroz, por isso a flecha, né? A flecha que é um alvo, um objetivo único, oposto a Gêmeos, que é a dualidade, tudo pode isso, pode aquilo, ouve os dois lados, sem muita imposição. Então Júpiter, do lado do Sol, é racional e é frio, porque já está no inverno, chegando o inverno. Aí nós vemos Júpiter do lado de Peixes, que é mais o gelo sendo derretido, é a esperança do calor chegando, né? É o último signo do inverno, o inverno está acabando, o inverno máximo é aqui, ó. Aqui é o inverno, Sagitário e Capricórnio é a parte mais fria, Aquário já é o vento seco que começa a derreter o gelo, e aí Aquário é a esperança das coisas mudarem, né? Porque o gelo, o vento frio já anuncia que vem coisa, o inverno está acabando, e aí vem Peixes, a derretimento do gelo, começa a esperança na vida. Então Júpiter regente de Peixes do lado da Lua é o lado emocional, é o lado Júpiter emocional, querendo esperança, querendo levar coisas boas para as pessoas, é a água que começa a renascer das nascentes, de brotar por conta do degelo, mas não é um signo que caracteriza ainda a coisa da determinação, não ele julga, mas ele aceita, ele entende que é um novo ciclo que começa. Netuno, regente de Peixes, também tem essa natureza sensível, humanitária. Aquário com Urano, também uma visão de quebra do paradigma duro, da autoridade dura, querendo realmente vivenciar uma coisa de coletividade. Aí nós temos o ciclo do verão, com o Sol e Câncer, né, o lado emocional dos casais, as crianças que nascem, o neném que nasce, a nascente que brota, as famílias que se ampliam. Aí Leão adora curtir aqueles filhos, adora curtir a criação, adora os esportes, o lazer. As Olimpíadas ocorrem no momento do verão do hemisfério norte, não do hemisfério sul. Aí depois vem Virgem, tempo de colheita. Por quê? Porque aqui houve frutificação, houve as flores, né? E na primavera, aí, aqui já é o cultivo, já é o preparar, a colher, guardar os trigos. Por isso que o Virgem é uma mulher com um ramo de trigo na mão, porque é a colheita. E aí preparar a terra também para uma próxima estação, é o colher e o plantar. Libra é a reunião dos casais,
para o inverno que vem. Aí depois vem o inverno frio, começa a chegar o gelo, né? Começa a formar nas montanhas, os acasalamentos ocorrem devido ao envolvimento do frio, depois o calor que vai embora, a esperança de um amanhã, a crença de que nós vamos superar esse frio, e aí a fogueira já apagando, e vem Capricórnio, que é o frio mais duro, a necessidade de ter disciplina para superar esse frio. Depois Aquário, o vento que chega e traz a friagem, né? Aquela coisa que obriga o indivíduo a pensar em soluções para o futuro. E a esperança que vai chegar com o degelo, e depois o calor que chega com a primavera em Áries, a paixão brotando, a vontade de sair de casa, de correr, de subir montanha, de descer os rios que estão sendo, né, que a água está descendo do degelo, e depois a primavera, a beleza dos campos, as frutas, as flores, e depois a brisa gostosa da primavera de Gêmeos, para chegar de novo o verão e recomeçar o ciclo. Então, entender esse zodíaco é muito importante. Saturno em Capricórnio, Saturno em Aquário. Saturno é duro, rígido em Capricórnio, porque ele está do lado do Sol, é racional. Se gastar muita lenha, muito alimento, vai sofrer, vai morrer. Por isso tem que ser duro. Em Aquário, não, opa, já temos esperança, o vento está vindo forte, isso aqui vai começar a melhorar, vamos repartir para todo mundo igual, o pouco que sobrou tem que ser para todo mundo. É o lado ideológico de Aquário. Então, Saturno do lado da Lua é emocional, é o idealista emocional, o idealista com esperança, enquanto que Capricórnio, Saturno é o indivíduo que sabe que a vida é dura, sabe que tem que guardar o alimento, sabe que tem que conter as coisas, senão vira desordens. Um vai matar o outro porque está com fome, o outro está com frio, vai querer queimar a lenha guardada e assim por diante. Já em Aquário não, é hora, o momento mais duro, mais que frio já passou, e vamos dividir o pão, vamos dividir o fogo, porque agora nós temos esperança que as coisas vão melhorar. E é um novo ciclo, então, que começa a surgir. Então, o zodíaco, para o hemisfério norte, é mais fácil de ser entendido por conta dos ciclos da natureza. E essa ordem fantástica, né, do zodíaco, mostrando como flui cada um dos astros, Deus organizou isso tudo. A psique, que é verdadeiramente o que controla tudo, organizou tudo como é para organizar. A psique é um retrato fiel da ordem do universo. Nós ainda não compreendemos a psique, estamos tateando, como diz Freud. O inconsciente, ele nem usou essa palavra inconsciente, já é tradução depois. Ele diz que a psique não se mostra por completo, o inconsciente não se mostra, ele deixa rastros, deixa vestígios, e é nos vestígios que a gente vai compreendendo. Ele nunca vai se mostrar como é, vai ser sempre vestígios. Assim como nós compreendemos Deus também, a gente percebe Deus por vestígios, por acontecimentos que parecem miraculosos. Isso é que a beleza, o encantamento da vida, é que nos faz perceber que existe uma ordem que a gente chama de Deus. Freud vai chamar de inconsciente. Deus e inconsciente é a mesma coisa. Por quê? Porque o inconsciente é atemporal, Deus é atemporal. O inconsciente é onipotente, porque ele sabe tudo, ele pode te conduzir o que ele quiser. Deus é onipotente. O inconsciente é onisciente, ele compreende tudo, porque ele vive fora do tempo, então ele sabe tudo que acontece, que vai acontecer, que já aconteceu, então ele é onisciente. E onipresente, porque ele está em
todos. O inconsciente é uma totalidade. Não há o inconsciente de uma pessoa. Há um inconsciente coletivo que manifesta-se nas pessoas. E Deus é essa totalidade que a gente compreende manifestando na individualidade. Então, este foi o estudo que nós fizemos. E a partir da compreensão dos signos, dos regentes, e pegando o mapa astrológico da pessoa, e obtendo então o regente do ascendente, Escorpião é regido por Marte e Plutão. Marte está na casa 7, Plutão está na casa 11. Essa pessoa tem uma necessidade muito forte de buscar coletividade, ações de amigos, transformar a sociedade, ser aquele ar frio que quer mudar a comunidade, e ao mesmo tempo a necessidade do outro, a necessidade de estar junto com as pessoas. O regente da casa 2 é Sagitário, Júpiter rege a Sagitário, Júpiter está na casa 2, então o regente da 2 na 2 é uma pessoa que quer buscar a realização material através de sua própria determinação, vontade, através de si mesmo, e buscando sempre o conhecimento e o saber para isso. Casa 3 está aqui, então casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, 9, 10, 11, 12. Isso que a gente vai fazer ao longo do nosso curso. Pegar cada ponto desse e interpretar. Está em Câncer, por que significa isso? Onde está o regente, que nesse caso é a Lua? Ah, está na 8, e assim vamos interpretando os mapas astrológicos ao longo do nosso trabalho. Então, eu espero que esse trabalho ajude vocês a ampliar o horizonte de conhecimento da astrologia, fixação do saber astrológico, e vamos avançar que tem muita coisa para estudar.